O texto bíblico é este, Gênesis 16, 7 a 13. Então o anjo do Senhor, achando Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vieste e para onde vais? Respondeu ela: Da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E Agar chamou o nome do Senhor que com ela falava El-Roi, pois disse: Não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Deus abençoe e complete a sua palavra em os nossos corações. Meus irmãos, nós temos aqui este momento entre um conflito entre Sarai e Agar. Sarai, esposa de Abraão, Agar, serva de Sarai. Desistindo de esperar pelo cumprimento da promessa de gerar descendência a Abrão, Sarai tomou a sua serva, e diz o texto, essa serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. É assim que o texto explicitamente diz. O texto também acrescenta que Abrão já estava na terra prometida, na terra de Canaã, há 10 anos. Há 10 anos. Portanto, já à espera de 10 anos do cumprimento da promessa de descendência. Quando Agar soube que estava grávida, o texto bíblico nos diz que ela começou a fazer pouco caso da sua senhora, de Sarai, diz o verso 4. O texto então diz que Sarai se dirigiu a Abrão e diz assim o verso 5. Então disse Sarai a Abrão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. Esse é o contexto. Agar foge para o deserto. O que podemos aprender deste difícil relacionamento, difícil da gente, inclusive, compreender as atitudes tomadas deste texto? Primeiro, quero pensar com vocês sobre o tema, e aliás, uma pergunta: quem errou mais? O texto é muito claro, nestes versos de 1 a 6, deste capítulo 16 do livro de Gênesis. Há um detalhe aqui, é que segundo o direito mesopotâmico,
uma esposa estéril podia dar ao seu marido uma serva como mulher e reconhecer como os filhos nascidos deste relacionamento. Isto é o que dizia o direito mesopotâmico, de onde veio exatamente Abrão, trazendo Sara, sua esposa. Eu fiquei aqui pensando, Sarai deveria seguir a sua cultura ou ela deveria ter ouvido a voz de Deus? Deveria ter consultado ao Senhor. Deveria seguir a maneira da época com que se lidava com isto ou ouvir a vontade de Deus? A vontade de Deus era explícita e clara. Sabe, muitas vezes este é um problema que nós também experimentamos e vivemos. Muitas vezes nós justificamos certas atitudes com a expressão todo mundo faz. Todo mundo faz. É natural, é normal, é algo aceitável em nossa cultura. Mas sabe, a pergunta que precisa haver em nossos corações para o nosso viver é: isto agrada o Senhor? Porque há aspectos na cultura que, obviamente, não são condizentes com a vontade de Deus. Sarai tomou algumas atitudes aqui. Sarai errou em muitos momentos. Primeiro, Sarai errou ao desistir de esperar em Deus pelo cumprimento da promessa. Depois, Sarai errou ao dar um mau conselho ao seu esposo. Diz o texto que ela aconselhou Abrão. E Abrão aceitou o seu conselho. Ela errou ao fazer uma concessão moral. Nós já percebemos que tinha a ver com a cultura da época e da região de onde eles vieram. Errou ao usar Agar como objeto sem sentimentos para cumprir o seu desejo, o seu propósito, o seu sonho e realizar o seu sonho. Aliás, esta era uma promessa de Deus, e isto é que é curioso. Sarai tentou, através de uma concessão moral, cumprir aquilo que Deus havia prometido. Que coisa terrível. Sarai errou porque tratou Agar como um mero objeto, seus desejos, da sua vontade. Errou ao depois tentar jogar sobre Abrão a responsabilidade. Foi a ele, diz o verso 5, e disse: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Irmãos, quando nós fazemos más escolhas, nós podemos estar certos que virão consequências. Toda má ação, toda concessão moral tem suas consequências. Sarai errou, portanto, ao lançar ou ao tentar lançar sobre Abraão e sobre Deus a responsabilidade de lidar com as consequências do seu mau conselho. Sim, sobre Deus, porque ela diz: Deus julgue entre mim e ti. Vejam. Errou novamente ao maltratar e humilhar Agar para tirá-la do seu caminho.
Essas foram atitudes absolutamente incoerentes com alguém que estava sendo caminhado e guiado por Deus. Preste atenção em um detalhe. Deus diz aí no capítulo 15, diz a Abrão: eu te tirei de Ur dos Caldeus, que mais tarde viria a ser Babilônia. Em outras palavras, Deus tirou Abrão, Sarai, de Ur na Babilônia, ou vamos dizer, tirou da Babilônia para conduzi-los à terra prometida. Sabe o que isso significa? É que eles não deviam trazer na mala as concessões morais da sua cultura lá da Mesopotâmia. Eles deviam entender que agora na terra da promessa, os valores e os padrões eram outros. Nós precisamos entender que há uma diferença entre os valores do reino de Deus e os valores do mundo. Deus nos resgatou do mundo para o seu reino. E nós não deveríamos trazer em nossa bagagem os padrões da velha sociedade a qual pertencemos. Mas Agar cometeu aqui 5 erros. E Agar era inocente? Agar também errou. E errou ao desprezar Sarai, tratando-a com desonra. É o que diz o texto. Quando tomou consciência de que agora estava grávida de Abrão, ela talvez pensou: agora eu serei a senhora. E tratou e desprezou Sarai. Meus amados irmãos, nessa série de erros, na qual Agar foi o menor dos erros, nós temos aí uma disputa de 5-1, 5 erros contra um só. Foi ela quem precisou fugir. Foi ela que precisou ir para o deserto, viver a experiência dolorosa do deserto. E isso nos traz uma pergunta, que vamos procurar responder um pouco mais adiante. Deus estava do lado da vencedora, Sarai, ou da fugitiva, Agar? Segunda verdade que quero aqui refletir com vocês à luz desse texto é esta: o anjo do Senhor encontrou Agar. Ela é maltratada, ela foi usada, foi desprezada nos seus sentimentos, isso não importava. Foge para o deserto. E a Bíblia diz: o anjo do Senhor a encontrou. Vejam o verso 7 em diante. Então o anjo do Senhor, achando Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Verso 13 diz: e Agar chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, o Senhor que vê. E ela disse: não tenho eu também visto o Deus que me vê, ou aquele que me vê? Há um detalhe aqui muito importante.
É a expressão o anjo do Senhor, o anjo de Deus. Esta é uma expressão que aparece costumeiramente no contexto do Antigo Testamento. Existem os anjos, mas muitas vezes vai aparecer esta figura, o anjo de Deus, singular. Meus amados, nos textos antigos, o anjo de Deus não é um anjo criado, distinto de Deus. É o próprio Deus na forma visível em que aparece aos seres humanos. Vejam que Agar diz assim no verso 13: E Agar chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, pois disse: Não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Não era o anjo meramente, nem era meramente o mensageiro de Deus, era o próprio Deus que se revelou a Agar como o anjo do Senhor. Ela reconheceu isso. Deus encontrou Agar. Encontrou-a porque ela estava perdida na sua angústia, na sua aflição, na sua falta de perspectiva de vida. Deus a encontrou. E é interessante que o próprio Deus diz a ela que ela estava grávida e que daria à luz um filho. E colocaria o nome desta criança Ismael. Sabe o que significa Ismael? O Senhor ouvirá. O Senhor ouve. Então Deus não apenas encontra Agar no deserto, naquela experiência dolorosa. Deus ouve o clamor de Agar. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que Deus a encontrou numa fonte de águas, num manancial de águas. Águas que purificam, que saram, que curam. Este encontro com Deus transformou a vida de Agar. Interessante. O texto identifica e faz um destaque dizendo: a fonte que está no caminho de Sur. Por quê? Este lugar é importante. Este lugar, meus amados irmãos, era um lugar dentro da fronteira do Egito. Agar era egípcia. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava voltando atrás. Ela estava saindo da terra da promessa para voltar para o Egito. Embora fosse egípcia, estava andando para trás na sua vida. É por isso que o texto faz esse destaque. Quando os israelitas mais tarde vão sair do Egito e da escravidão do Egito, bem mais tarde, 400 anos depois deste momento aqui, a Bíblia vai dizer que eles passaram pelo deserto de Sur depois de terem atravessado o Mar Vermelho. Agar fazia o caminho contrário. Ela voltava atrás. Ela retrocedia. Mas foi aí que o Senhor a encontrou no manancial de águas, para dizer a ela que o ouvia. O texto diz assim: o anjo do Senhor lhe disse: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Deus ouviu a tua aflição, Agar. Isto é representado nesse manancial de águas. Vai trazer restauração
a esta vida aflita. Mas isso me levou, portanto, à terceira e o último aspecto, última lição que eu quero partilhar com vocês nesta noite. E eu faço sobre uma pergunta. De que lado estava Deus? Observem o verso 9. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Meus irmãos, humanamente falando, nós certamente estaríamos questionando esta palavra de Deus. Estaríamos questionando por quê? Sara errou muito mais do que Agar. Agar reagiu humanamente, mas errou, mas muito menos. Agora Deus diz: volta e humilha-te. Você já imaginou se você passando uma situação de humilhação, uma situação em que alguém lhe maltratou injustamente? Deus diz: vai, volta e humilha-te. Que coisa terrível de entendermos, irmãos. Sara errara mais que Agar, mas Agar também errara. Sabe o que eu entendo aqui? Com esta palavra do Senhor dizendo: torna-te para a tua senhora, humilha-te diante das suas mãos. Sabe, irmãos, sabe o que eu vejo aqui? Deus estava tratando de Agar, da sua alma ferida, maltratada. Mas era preciso também remover o mal do seu coração. E quando ela desprezou Sara, ela expressou o seu mal. Sabe, quando eu fiquei percebendo esses pequenos aspectos aqui, eu entendi que a pergunta correta não é se Deus estava do lado de Sara ou de Agar. Essa não é a pergunta certa. Se Deus estava do lado de Agar, como sendo aquela, inclusive, que errou muito menos do que a sua senhora. Não, essa pergunta está errada. Sabe qual é a pergunta certa? Se Deus estava ao lado de Agar. Esta é a pergunta certa. Perceberam a diferença? Não se Deus estava do lado de Agar, mas se Deus estava ao lado de Agar. E é isso que importa. Porque a resposta para esta pergunta só pode ser sim. Deus ouviu Agar. Deus a encontrou lá no deserto. Meus amados irmãos, Deus estava ao lado de Agar. Primeiro, encontrando-a quando ela estava perdida e no deserto. O texto diz: então o anjo do Senhor, achando Agar junto a uma fonte no deserto, um manancial no deserto, a fonte que estava no caminho de Sur. Segundo, Deus estava ao lado de Agar, ouvindo-a, falando com ela, vendo-a. Verso 13 diz: e Agar chamou o nome do Senhor que com ela falava, El Roi. Pois disse: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Interessante, eu fiquei pensando. Como Agar conheceu o Senhor? Exatamente lá na casa de Abrão. Ela certamente percebeu tudo isso.
que estava acontecendo e o fato de que Deus conduzia. E esta mulher abre o seu coração para o Senhor. Como eu disse, o nome Ismael significa Deus ouve. Deus ouvirá. Portanto, Deus estava ao lado de Agar, ouvindo-a, falando com ela, dialogando com ela e vendo-a, percebendo sua dor. Eu gosto de pensar que nesse diálogo, porque Deus fala com ela, ela fala com Deus, neste diálogo, Deus estava ouvindo aquilo que ela estava vivendo e experimentando. Deus estava do lado dela, disciplinando-a, para que ela mesma vencesse o seu mal interior. Por isso Deus disse: volta e humilha-te. É isso que vai tornar você, Agar, uma pessoa melhor. Oh, meus amados irmãos, aí eu consegui entender essa palavra tão difícil da gente compreender. Quando Deus diz, volta e humilha-te, é porque Deus estava olhando para ela, para a sua necessidade de crescimento e dela vencer o seu próprio mal. Sim, Deus estava ao lado dela, dando-lhe promessa. Verso 10 diz: disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Não é só multiplicar, eu vou multiplicar sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Vai ser numerosa, vai ser bênção. O que Deus está dizendo para Agar é: a minha promessa não é só para Abrão, não é só para Sarai, a minha promessa, eu tenho uma promessa para você. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você esteja pensando e que pode ter passado pela cabeça de Agar naquele momento. E Sarai? Não vai ser disciplinada também pelo que fez comigo? Nós já vimos que Sarai errou muito mais. Será? Eu gosto de pensar que Deus aqui está tratando de Agar e até dizendo para Agar: deixa Sarai comigo. Não há mal feito que não tenha consequências. Vocês sabem o que vai acontecer com Sarai? Se ela desistiu de esperar em Deus, por esperar 10 anos, sabe quantos anos mais ela vai esperar para ter o filho? 14 anos. É. Porque a Bíblia diz que quando Abrão, lá no capítulo 21, quando Abrão se circuncidou como sinal da aliança com Deus, ele também circuncidou o seu filho Ismael com 13 anos de idade. E o texto diz: Abrão tinha 99 anos quando se circuncidou. Depois, um pouco mais adiante, aí sim no capítulo 21, a Bíblia vai dizer que quando Deus disse e revelou que Sarai ficaria grávida, a Bíblia diz: tinha Abrão 100 anos de idade. Vejam, isso não foi revelado a Agar. Sabe por quê? Porque Deus queria tratar com ela. Não importa. Mas o que nós percebemos é: nada fica sem consequências. Nenhum mal feito vai deixar de ter suas consequências.
O que Deus estava fazendo com Agar neste momento, lhe dando promessas, disciplinando-a, ouvindo-a, falando com ela, vendo a sua necessidade, encontrando-a quando ela estava perdida no deserto, voltando atrás na sua história de vida. Mas Deus fez mais uma coisa, sabe? Na vida de Agar, para provar que ele estava ao lado, não do lado, mas ao lado de Agar. Sabe o que ele fez? Eu concluo que Deus tirou as ilusões do coração de Agar de uma vida fácil e sem desafios. Sabe onde é que eu vejo isso? Olha o que diz o verso 12. Deus está falando de Ismael. Deus já prometeu, fez a promessa, dizendo, olha, multiplicarei, versículo 10, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. E aí Deus diz assim, ele, Ismael, será um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Vai ser abençoado, mas vai enfrentar lutas. Vai enfrentar tempestades. Vai enfrentar dificuldades. É quando Deus tira de nós a ilusão que podemos viver uma vida sem desafios, sem problemas, sem às vezes decepções com pessoas, sem dificuldades e lutas. Mas isso mostra que Deus está ao nosso lado quando Ele nos diz, olha, tempestades virão, mas eu estarei ao seu lado. Meus amados irmãos, a pergunta que iniciei, que trouxe é esta. Observem que eu não coloquei Deus está do lado dos vencedores ou dos perdedores. A minha pergunta foi, Deus, ou afirmação, né, no título, Deus está ao lado. Deus está ao lado. Muitas vezes daqueles que estão lá, que aos olhos da maioria são perdedores. Imaginem, Agar podia dizer, eu sou uma coitada, olha como eu sou perdedora. Deus diz, multiplicarei a tua descendência sobremaneira. Eu vou te abençoar. E a maior bênção, sabe qual é? Esta. Quando Agar reconhece. Chamou o Senhor que com ela falava, El Roi. Não tenho eu visto o Deus que me vê neste lugar? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem visto a Deus? Você tem percebido esse Deus que vê a sua aflição, a sua dor? O Deus que está não do teu lado, mas está ao teu lado. E este estar ao lado, às vezes, vai significar disciplina, cura. E nós precisamos, às vezes, passar por lutas e dificuldades para sermos curados. Meus amados irmãos, o anjo do Senhor encontrou Agar junto à fonte de águas vivas no deserto, no manancial do deserto, demonstrando que mesmo quando enfrentamos desertos, quando enfrentamos derrotas, quando o nosso coração nos acusa e nos diz, você é um perdedor. Sabe, Deus nos encontra ali, porque Ele pode ser ali mesmo, neste lugar,
o nosso manancial no deserto. Mesmo quando erramos, ainda que aos nossos olhos tenhamos errado pouco, em comparação com os outros, Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele nos vê. Meus amados irmãos, além disso, Ele restaura o nosso ânimo, dando-nos uma promessa. Lembre-se, mesmo quando você errar, mesmo quando você fugir, mesmo quando você estiver no deserto, Deus pode ser um manancial no deserto na sua vida. Deus não está do seu lado, ao invés de estar ao lado do outro, mas Deus estará sempre ao seu lado. Creia nisso e que Deus nos abençoe.